Você que é empreendedor, sabia que você pode estar alimentando o mundo do crime? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Mais Faturamento. Aqui eu te ensino como tu vai aumentar o teu lucro anual em R$100 mil. Tu vais te livrar do cansaço e ainda proteger os teus dados. Eu sou Arthur e hoje eu vou falar que por um descuido tu pode estar colocando a tua família em risco. Olha só o que pode estar acontecendo e é bastante comum aí a gente ver nos noticiários. O mega vazamento de um banco de dados nacional que expôs informações confidenciais de milhões de brasileiros. O caso é considerado como o maior vazamento de dados da história e pode trazer consequências graves para muita gente, porque são informações sensíveis e que agora estão aí, disponíveis no submundo da internet e facilitam a aplicação de fraudes e golpes. Então, aí tu viu o vazamento de 223 milhões de dados pessoais, né? Foram CPFs que foram vazados aí, né? Imagina o impacto disso. Há algum tempo isso saiu no jornal, isso aí é do CNN Business, né? Que está mostrando pra gente esse tipo de falha. E ainda existem outras falhas. E olha só o que o pessoal acaba fazendo quando tem acesso a esses dados. Extorsão. Olha a extorsão com base nesses dados roubados. Olha só. Olha, o roubo de dados pessoais é um dos crimes que mais crescem aqui no país. As vítimas ficam impotentes e sem ter como reagir. Os pedidos de fiscalização sobre vazamento de informações dos brasileiros de um ano para o outro mais do que dobrou. Muitas vezes os dados são usados por criminosos para extorquir as vítimas. Carlos trabalhava quando recebeu um e-mail, uma mensagem ameaçadora que tinha informações pessoais e as senhas dele de diversos aplicativos. Falando sites que eu acessava e me ameaçando, dizendo que tudo que eu acessava pelo celular ele poderia postar na internet e poderia publicar para meus amigos, meus familiares. O e-mail foi enviado por um homem que se dizia ser um hacker. A mensagem afirmava ser o único aviso e que não tinha acordo. E queria trocar dinheiro por silêncio, ou seja, para que o tal hacker não divulgasse os dados pessoais, Carlos deveria pagar. O valor era de R$3 mil em criptomoedas. Só depois que a transferência fosse feita, o criminoso prometia pagar todo o material. Carlos não pagou e, por enquanto, não teve nenhum problema. Mas a dúvida permanece. Eu não tenho a menor ideia de como ele conseguiu isso. Carlos denunciou o caso à polícia e o vazamento é investigado. Tu viste aí? Então, também pode ocorrer a extorsão e o roubo de dados, né? Os criminosos cibernéticos podem explorar esses dados pessoais roubados e exigir resgate em troca de não divulgar essas informações. Isso é conhecido como extorsão. Então, cuidado, né? Porque tu pode não ter sido extorquido, mas em função de alguém acessar os dados que tem na tua empresa, isso pode acontecer. Como é que tu está protegendo esses dados? E olha só, tem vários casos. Vamos ver o que a Record News aqui tem mais pra gente aí, ó. Vítimas do CPF clonado lidam com um inimigo invisível. E o que é pior, mesmo quando buscam a polícia, se sentem impotentes contra os estelionatários. Na terceira reportagem da série especial, nossos repórteres mostram com exclusividade como hackers conseguem acessar milhões de dados. Tu viu? Então, além de fazer extorsão, o pessoal pode fazer o roubo da identidade. Os dados pessoais inadequadamente protegidos podem ser usados para roubar a identidade das pessoas, né? Então, rouba a conta do TikTok, rouba a conta do Instagram, rouba a conta do WhatsApp e depois exigem que seja paga uma quantia para conseguir ver a conta de volta. E como alguém roubou, dificilmente tu vai ter certeza, né, que essa pessoa vai te devolver. Então, se ele já cometeu o crime, como é que tu vai confiar, né? Como é que tu vai confiar numa pessoa dessas? Então,
Então aí tem um problema sério. E a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Para realizar essas atividades criminosas em nome de outra pessoa também, né? Então, eles roubam os dados, roubam a identidade para cometer outros crimes, né? Para se passar por essa pessoa e cometer outros crimes e ficarem livres aí, né? Esse tipo de crimes eles podem fazer: abrir contas de maneira fraudulenta e cometer outras fraudes, né? Eu vou abrir uma conta no banco, né? Com os dados que eu roubei da outra pessoa lá e vou cometer crime, né? Outra coisa que pode acontecer: acesso não autorizado, né? Conseguiu se apropriar, né, dos dados porque faltou controle, né? E aí eles começam a fazer acesso a sistemas, a redes de dados de outras organizações, né? E isso permite que hackers vão invadindo e roubando mais informações para fazer danos mais significativos. Então é uma escalada, né? Vai escalando o privilégio, vai descobrindo formas de como fazer isso. Olha aqui o que o Fernando Nakagawa, da CNN, vai contar pra gente. Continuar nesse assunto agora com o Fernando Nakagawa, que é diretor do CNN Business, e vai ajudar a gente a entender um pouco mais esse cenário. Porque, claro, é uma questão de segurança internacional, não há dúvida nenhuma. Mas também tem uma questão econômica por trás disso, Tem, né? as coisas estão andando bem pertinhas nessa história, Márcio. Boa noite. Boa noite. É muito interessante ver tudo isso que está acontecendo, que os especialistas estão chamando até de Guerra Fria Digital. Aquela mesma Guerra Fria lá dos anos 80, anos 90, que agora tem uma nova roupagem. Basicamente, a Rússia está sendo acusada ao longo dos últimos meses de roubo de dados. E a China ali também de espionagem, mas com uma visão mais comercial, do tipo, vou acabar com a sua credibilidade para tentar... Tu viu? Então aí a gente tem CNN falando, né? Temos diversos noticiários aí apresentando que o risco existe. A LGPD está aí desde 2018 tentando colaborar para que se evitem esses crimes, né? Como é que está a tua adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? A falta de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados torna as organizações mais suscetíveis a uma série de crimes cibernéticos, como a gente já pôde ver ali, né? E ainda existem muitos outros crimes possíveis. Te protege disso, né? A gente tem lá o roubo de dados pessoais, quando as organizações não implementam medidas de segurança adequadas para proteger os dados pessoais, essas informações podem se tornar alvos fáceis para hacker. O roubo de dados, como informações de identificação, número do INSS, número de cartão de crédito, detalhe de login, é um crime cibernético muito comum. Quantas pessoas tu já soube que estavam aposentadas porque receberam uma ligação de uma financeira oferecendo empréstimo consignado? A pessoa foi lá, entrou com a papelada toda, né? Botou um advogado, aquele negócio todo. E aí, em vez do advogado ligar para ela, em vez do INSS ligar para ela, liga uma financeira. Aqui é da financeira tal, quero te dizer que tu tá aposentado, tu tem direito aqui a um empréstimo consignado de tantos mil reais. É absurdo, mas acontece esse tipo de coisa, né? Não é à toa que a Dataprévia aí foi notificada e tá correndo risco de pagar uma multa de 500 milhões, né? Por quê? Porque não protegeu os dados. E qual é o impacto para ti se tiver uma multa de 2% para cada infração que houver na tua empresa? Que impacto isso vai ter? Outros crimes, né, cometidos, o phishing e a engenharia social. Né? Phishing, eu vou conseguindo ali, pego uma isca, né, e vou pescando, né, consigo dados, tem uma técnica chamada baiting, né, então o baiting é isca, uso uma isca e vou pescando ali, né, consigo um dado, agora em Porto Alegre, olha só o que está acontecendo em Porto Alegre, acontece em São Paulo também, e em Porto Alegre semana passada, no Jornal do Almoço, o pessoal estava falando a respeito disso. O pessoal manda um presente no dia do aniversário da pessoa. Aí chega lá, né, com um presente. Olha aqui, ó. Esse aqui é o presente que eu tô mandando para ti aqui. Tu recebeu esse presente aqui da nossa empresa porque tu tá de aniversário hoje. Só que eu preciso que tu passe teu cartão de crédito aqui
para tu pagar a taxa de entrega. Só a taxa de entrega aqui, R$5 ali, R$10, né? Passa o cartão de crédito aqui que a gente vai te entregar o presente aí que tu recebeu. Então o que aconteceu aqui, tá? Quando tu passou o cartão de crédito, eles clonaram o cartão de crédito da pessoa que passou lá e aí já começaram a fazer fraude, já começaram a tirar dinheiro. Isso aí é bait, né? Porque eles conseguiram, através de uma informação anterior, a data de aniversário. Conseguiram a data de aniversário, o endereço e o nome da pessoa. 3 informações. Para quê? Para fazer uma fraude maior, né? Para conseguir o cartão de crédito, clonar esse cartão de crédito e conseguir fazer, então, a apropriação indevida de dinheiro, né? Então, tu imagina aí como é que fica essas questões, né? Quando não há conformidade com a LGPD, então fica mais fácil a obtenção das informações, né? Porque a LGPD ela consegue produzir uma quantidade maior de segurança, né? Ela ajuda na segurança. E isso faz com que tu evite que o crime aconteça, né? Então por isso que eu estava te falando, se tu não está cuidando disso, se tu não está cuidando da LGPD na tua empresa, tu está ajudando o mundo do crime. Entendeu? Por quê? Porque eles estão conseguindo ter acesso aos dados. Quem está acessando a tua base de clientes, tua base de colaboradores, os teus fornecedores? Quem está? Teus representantes? Quem está acessando agora nesse momento? Tá? Então, o pessoal consegue algumas informações, tá? E aí começa a conversar, começa a usar engenharia social para conseguir uma hora. E olha só, esse aqui é um golpe mais antigo, o golpe dos nudes, né? Que o pessoal tá falando aqui na CNN, olha só. Um instantinho que estamos botando aqui para rodar o vídeo aqui. Tá pesadão, tá pesadão. Mas vai. Ele vai. Só um instantinho aí. Alerta para um novo golpe virtual e que tem a ver com mandar nudes. Gente, cuidado com isso, gente. Criminosos ligam por chamada de vídeo e registram a reação da vítima a uma cena de nudez. Neste momento, como é que funciona o crime? Eles printam a tela e começam um processo de extorsão. Isabelle Salem. Olha, Isabelle, cada dia um papo. Não tá fácil, né? Então até isso, né? O pessoal se apropria do número do telefone, sabe que é ou do sexo masculino ou do sexo feminino, apresenta um nude lá e printa, né, a reação da pessoa vendo aquela tela e aí começa a fazer extorsão, né? Começa a extorquir a pessoa por conta disso. Mas como que soube dos dados, né? Como é que soube do telefone que era do sexo masculino de um jeito Y, né, X ou Y, né? Então, o problema de vazamento de dados, quando ele ocorre, né, porque os dados não são devidamente protegidos, eles podem ser vazados ou divulgados inadvertidamente, né? E isso pode resultar em violação, causando danos à reputação e possíveis ações legais. Então, vazou o dado de alguém, essa pessoa ela pode vir aí a acionar judicialmente, né? Quer seja através da NPD ou da uma ação civil mesmo, né? Fazer uma ação de crime lá contra ti, né? A falta de conformidade também pode abrir caminho para ameaças internas, né? Então, um funcionário que, eu confio nos meus funcionários e tal, só que em determinado dia o funcionário teve um problema, né? Se chateou com alguma coisa e tal, e teve uma reação que não é a reação normal dele. E aí, a partir dessa reação que não é a normal dele, ele foi lá e causou um problema de dado, copiou os dados, vazou os dados, levou os dados para outro lugar, né? E aí, então, esses dados confidenciais foram parar na mão do teu concorrente, por exemplo, é um segredo de negócio, foi parar na mão do teu concorrente.
Imagina o rolo, né? Quando a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada, isso dificulta, tá? Fica mais difícil de conseguir ter acesso a esses dados. Tá? E aqui eu vou te mostrar então o caso do senhor Júlio, né? Que alguém conseguiu informação privilegiada, o financiamento que ele tinha, né? Mandou para ele, olha aqui, ó, adianta aqui o teu financiamento, eu te dou um desconto. Olha o que aconteceu com o seu Júlio. Aqui, vou te mostrar. Alerta. O roubo de dados pela internet aumentou nos últimos meses. Atenção nesses golpes. A tentativa de antecipar o pagamento de uma prestação do carro deu um prejuízo de R$ 1.200 para o Júlio. Em janeiro do ano passado, ele pagou um boleto que veio pela internet, sem perceber que era um golpe. Eu só fui ver no próximo dia que tinha o nome de uma pessoa que não era financeira. Daí que eu fiquei sabendo que eu tinha sido lesado, que tinha pago para alguém. No ano passado, o Brasil foi o país mais atingido no mundo por tentativas de roubo de dados pessoais ou financeiros. Um levantamento mostra que quase 20% dos usuários brasileiros sofreram ataques virtuais. Então tá aí para tu ver, né? A conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, com as suas diretrizes de segurança, de proteção de dados, de proteção das informações pessoais, é fundamental para reduzir esses riscos. Proteger tanto os dados pessoais dos indivíduos quanto a integridade da tua empresa, porque uma das sanções que a NPD aplica é a divulgação pública. Então, tal empresa vazou tais dados, e isso pode causar um sério problema para ti. Tá? Então, a falta de conformidade torna as organizações vulneráveis, né, a esses tipos de crimes cibernéticos, que podem ter sérias implicações legais e financeiras, como a gente pode ver. Né? Então, é melhor pensar por outro lado. Né? Eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer para que eu consiga colher os benefícios disso. Né? Então eu mostro a imagem da minha empresa como uma empresa que está adequada. Né? Eu mostro a minha empresa como sendo uma empresa que consegue crescer e se desenvolver aqui a partir de uma proteção maior dos dados. Conseguiu entender? Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui no chat, né? Coloca aqui no comentário do vídeo também, se tu tá com alguma dúvida a esse respeito, que eu, na medida do possível, respondo e ajudo aí a resolver essa dúvida, tá? Então, agora que eu já te mostrei o que está acontecendo, eu quero te perguntar, tu tá fazendo tudo que é possível para proteger os dados pessoais que tem na tua empresa? Tá fazendo tudo que é possível ou não tá? Se tu não tá fazendo tudo possível, tu tá colaborando com as práticas desses crimes, né? Por quê? Porque os criminosos podem estar se aproveitando de falhas que você tem e nem sabe que tem na tua estrutura de dados. Então, isso pode estar acontecendo agora. Quem que está acessando agora a tua base de dados? Quem está acessando agora lá os teus clientes, os teus fornecedores? Né? Por isso é importante ter o controle de quais dados tu mantém, quem tem acesso, como é feito o descarte desses dados. Não fica com dado que não precisa, né? O benefício disso é que tu consegue ter certeza que não está colaborando com esse mundo criminoso, né? Está protegendo os teus colaboradores, está protegendo a família deles, está protegendo a tua família desse tipo de crime, né? Então, quantas vezes a gente já viu o pessoal falando, recebi uma ligação aí que o meu filho tinha sido sequestrado, minha filha tinha sido sequestrada e tal, né? Tinha ido numa festa, mostraram a foto do carro que ele estava e tal. Eu acabei pagando, mas não era nada, né? Então, evita esse tipo... Imagina o susto, né? Que uma pessoa vai ter se recebe isso, né? Se recebe uma ligação dessas, né? Cara, dependendo da pessoa, ela pode ter um colapso nervoso, né? Pode ter um ataque cardíaco, né? Então, leva a sério isso. Isso não é brincadeira. Isso tem consequências graves, né? Consequências bastante graves. E eu recomendo, chama alguém para avaliar aí como é que tá a estrutura da tua empresa. Chama alguém para fazer um diagnóstico, ver como é que tu tá. Não precisa sair fazendo tudo, um monte de coisa, né? Mas pelo menos precisa saber como é que tá. Qual é o ponto que tá. Olha aqui o que o Dr. Laurindo fala a esse respeito. Né? Realmente
realmente a gente precisa de ajuda, né? É que nem a gente como médico precisa, olha, tem algumas doenças que as pessoas precisam de ajuda. Essa é uma precisam de ajuda, não tem como fazer sozinho, né? E realmente, assim, a hora que começa a fuçar, né, no sentido mexer, que tu vê, assim, quão difícil, aí quantas coisas tem de vulnerabilidade na tua casa, né? Vai desde aí de máquinas, né, que são vulneráveis, enfim, sistema de backup, uma série de coisas que são realmente nós no dia a dia não conseguimos imaginar. Então, realmente é algo que precisamos de ajuda, né? Não tem como fazer sozinho, porque é muito complexo. Então, olha só, essa daí é uma grande oportunidade, uma oportunidade única que tu tem de aproveitar a Lei Geral de Proteção de Dados para aumentar o teu lucro anual em R$100 mil, te livrar do cansaço de uma vez por todas, porque a gente vai fazer uma revisão dos teus processos e isso vai ajudar, além da proteção, também a colher esses outros benefícios. Eu tenho uma grande quantidade de material aqui que eu tenho produzido, que tu pode verificar o pessoal que está se beneficiando disso, né? Como o Dr. Laurindo aqui, que tem depoimentos legais, como tem o pessoal do Lar do Ancião, como tem o Thiago Grando da Casamia, e eles falam a respeito dos benefícios que eles colheram, que eles nem imaginavam que iam colher quando começaram a fazer a adequação a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, maximiza os teus ganhos financeiros e protege o que as pessoas mais desejam com a LGPD. Que elas desejam, sabe o quê? A privacidade delas, a segurança delas, a felicidade delas, elas querem isso. E se os dados delas estão expostos, uma que elas começam a ficar sendo perturbadas aí com ligações essas centrais de atendimento, né? Querendo vender coisa. Imagina só, protege, ajuda a proteger elas, né? Então, no cenário digital de hoje, o que as pessoas mais desejam é uma vida segura, privada e financeiramente próspera. A Lei Geral de Proteção de Dados se tornou o alicerce para alcançar esses objetivos, transformando a privacidade e a proteção de dados em uma oportunidade de ganhos financeiros. Então, tu consegue, a partir disso, ter mais destaque, né? Porque a privacidade e segurança, para atender o desejo de todos, a privacidade é um direito fundamental. E a LGPD, ela garante que as tuas informações pessoais sejam tratadas com o máximo de respeito e segurança. Isso não apenas atende ao desejo de privacidade, mas também cria uma base sólida para o crescimento financeiro da tua empresa. Quando os clientes confiam que os teus dados, que os dados deles, né, estão bem seguros, eles têm mais confiança na tua empresa. E isso resulta em maior fidelidade do cliente, aumento das vendas e, como resultado, os ganhos financeiros mais substanciais, né? Porque tu sabe que é muito mais barato tu manter o teu farm, né, manter a tua base instalada de clientes, do que tu ir para o mercado buscar outros clientes. É muito mais caro ir para o mercado buscar cliente, né? Então, se os teus clientes ficam contigo, eles têm uma vida mais longa dentro da tua empresa de consumo, tu gasta menos e aí tua lucratividade aumenta com isso, tá? Porque, olha, os gastos que a gente tem com o marketing são absurdos, né? São gastos muito grandes, né? Não cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados pode resultar em multas onerosas, né? 2% do teu faturamento anual por infração. Imagina isso, né? Então, é uma empresa que fatura pouquinho, 100 mil por ano, né? 8 mil por mês, aproximadamente, um pouquinho mais de 8 mil por mês. R$2 mil de multa por infração. Se tiver 10 infrações, são 20 mil. Tem quase 3 meses de trabalho ali que tu vai gastar só para pagar a multa da Lei Geral de Proteção de Dados. Não vale a pena se proteger? O custo para se proteger não é tão grande, né? Não é tão alto. É muito mais econômico. Eu consigo te oferecer isso de uma maneira mais econômica. A LGPD exige que as empresas gerenciem os seus dados de forma estratégica. A organização e proteção eficaz de dados pode levar à análise mais precisa. Então, tu consegue tomar decisões estratégicas e melhorar a eficiência operacional, tudo contribuindo para aumentar o teu lucro. Olha só que bacana isso, né? Então, tu começa a tratar toda a questão de dados
e tu começa a ter a informação com mais qualidade na tua mão, e começa a tomar decisões mais assertivas. Isso faz com que tu melhore o que tu já faz hoje, né? Hoje tu já te preocupa em ter decisão acertada, já te preocupa em fazer bem tudo isso, mas tu consegue fazer uma revisão desses processos e de tudo que está envolvido isso, né? A conformidade com a lei pode levar à oportunidade de inovação, inclusive, né? Então tu consegue inovar a partir da implementação da lei, desenvolver soluções de privacidade de dados ou serviços de consultoria em conformidade pode abrir novas fontes de receita para tua empresa. Então tu começa a ver coisas que tu não tinha nem visto antes, né? Ou tu coloca um terceiro para te ajudar ali dentro e ele começa a trazer questionamentos que vão poder fazer com que tu enxergue, mas isso aqui seria legal se eu fizesse de outro jeito, né? E aí tu vai diversificar os teus ganhos financeiros. Então, o método Privacy Grow faz tudo isso, né? Tu protege os teus clientes com a LGPD, né? Tu não só protege os dados dos teus clientes, mas também protege os teus ganhos financeiros, o teu patrimônio que tu suou para construir, né? O teu nome, a tua marca que tu suou para construir. Evita os riscos, evita o risco de jogar isso tudo na lama, né? De perder tudo isso, porque as violações de dados podem prejudicar a confiança dos clientes e afetar negativamente a tua marca, o teu patrimônio e os teus lucros também, né? Então, te mantém competitivo, né? As empresas que adotam a Lei Geral de Proteção de Dados estão bem melhor posicionadas para competir no mercado. A reputação de proteção de dados e privacidade pode atrair clientes novos que buscam segurança nas suas atividades comerciais, né? Nas suas transações comerciais. Então, eles querem ter mais segurança nos seus negócios e tu demonstra isso praticamente, tu demonstra com atitude, com ação, né? Lembra lá os nossos 3 pilares que a gente tem, né? Então o primeiro é o diagnóstico, né? Conhecer onde é que a gente está, depois uma comunicação efetiva com os interessados, quer sejam internos, quer sejam externos, mercado, clientes, né? E uma ação coordenada. Então, juntando esses três pilares, a gente sustenta o resultado. Lembra? Eu mostrei para vocês ali o desenho num outro encontro que a gente teve, né? A LGPD não é apenas uma obrigação legal. A LGPD, ela é uma oportunidade de negócios. E ela é estratégica para proteger o que as pessoas mais desejam e impulsionar os teus ganhos financeiros. Protege o teu cliente, aumenta a confiança e obtém resultado financeiro sólido quando tu te abraça à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso eu consigo te ajudar a fazer, né? Conseguir mais resultado a partir daí, né? E como que eu começo, Arthur? Como é que eu vou começar? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, tudo se inicia por um diagnóstico. Saber onde é que a gente está, né? Preparar o Fusca pro rally, né? Que rally que eu vou correr? Para onde que eu vou? Onde é que eu começo? Onde é que eu chego, né? Então, saber onde é que a gente está, onde é que é o ponto de largada. Isso é fundamental para que a gente consiga avançar e conseguir, então, montar o nosso percurso, o nosso trajeto para chegar lá. Diagnóstico, primeira coisa, né? Eu sei onde é que eu quero chegar. Eu quero chegar em mais lucro. Eu quero ter um lucro anual aumentado em R$100 mil. Né? Vai ser na primeira vez? Não vai ser na primeira vez. A gente vai trabalhar, a gente vai começar a utilizar o método para entender o diagnóstico, montar o plano de ação para chegar lá nos 100 mil. Mas não vai ser na primeira vez. Não vai ser, a gente vai errar bastante, né? A gente vai ter bastante dificuldade, a gente vai descobrir coisas novas e a gente vai conseguir construir o caminho até lá. Então a gente vai construir o caminho para chegar lá. O caminho, ele é um caminho que não é mágico, né? Não é instantâneo, bota água e sai funcionando, né? Infelizmente não é assim, né? A gente tem que construir isso, né? E essa construção é o que o diagnóstico vai te ajudar. Além de avaliar a adequação LGPD, também vai colaborar para o aprimoramento dos teus processos, o que vai reduzir o custo da tua operação e dessa maneira aumentar o teu lucro. Além disso, ajuda a reduzir o desgaste e o desperdício, melhorando a qualidade de vida da tua equipe e da tua empresa, né? Conseguir colaborador tá fácil, então alivia a vida deles, né? Torna a vida deles mais tranquila através de um processo mais enxuto, mais tranquilo para eles, né?
evita desperdício de matéria-prima, cuida do meio ambiente. Né? Poxa, quanta coisa a gente consegue, né? Fazer a partir disso. O diagnóstico é o começo de tudo, né? E o momento é agora, começa agora. Começa a fazer o diagnóstico agora, né? Para que tu possa colher ali, daqui um pouquinho mais, o teu resultado. Tá? Se tu esperar um mês mais para fazer isso, é um mês mais que tu vai demorar para colher o teu resultado. Porque as coisas são assim, né? Quanto mais a gente demora para plantar, mais vai demorar a colheita. Então, vamos plantar isso agora, vamos começar a fazer isso agora. Vamos começar a desenvolver agora isso, né? Vamos começar a ter atitude agora, vamos plantar, semear, né? Eu botei a foto do meu filho aí esses dias, né? Pegando o canudo dele, se formando, mas isso foi uma construção, não foi de dia para noite, né? Que a gente consegue galgar o grau universitário, né? É uma coisa que tem que ir todo dia para aula, né? Todo dia estudar, né? Cumprir com as suas tarefas, escrever os seus trabalhos, né? Fazer a sua monografia. É assim, né? É uma construção, essa coisa imediata, bota água e sai, é um pouco fantasioso, né? Não acontece assim. A gente precisa saber que para chegar lá a gente tem que começar a construir. Começa a construir agora. Porque se tu deixar para amanhã, é um dia que tu está perdendo. A tua oportunidade é hoje de fazer isso, certo? E aí me conta, tá sendo útil esse conteúdo para ti? Tu tá gostando desse conteúdo? O que tu não tá gostando? O que tu deseja saber? O que tu gostaria de saber mais? E eu desejo que sim, eu desejo que esteja sendo útil para ti, que tu esteja protegendo os teus dados e evitando que o mundo do crime tenha acesso aos teus dados, os dados que estão sob a tua responsabilidade. Né? É a tua responsabilidade fazer isso, cuidar dos teus dados, certo? Um grande abraço, nós nos vemos em seguida. Até mais, tchau, obrigado.